aqui no seu e no nosso líder em credibilidade, o Jornal O Dia. Traz aqui o Jornal O Dia, viu? Inclusive, Chico, os detalhes dessa ordem de despejo cumprida ontem na zona leste da capital, ali na região do Parque Universitário, Satélite. Sim. Daqui a pouco nós vamos mostrar, inclusive, os momentos de tensão que marcaram o cumprimento dessa ordem de despejo na zona leste de Teresina. E ainda, olha aí a imagem para quem nos assiste, Jornal O Dia. Vamos descer mais um pouco aqui para a manchete, viu? Falar de transporte público, Chico Gomes, porque gratuidades e redução de passageiros elevam o custo dos ônibus em Teresina. E tarifa ideal, olha só aqui, tarifa ideal seria de R$11, é o que diz o Setut. Atualmente a tarifa inteira está congelada desde 2019. R$4, mas segundo a entidade que representa os consórcios que atuam no setor, o valor ideal de acordo com as tabelas e com os cálculos para a manutenção do sistema, seria de R$11. R$4, aqui fazendo uma análise rápida, acho que quero até ouvir você também, eu acredito que esse valor está congelado há mais de 5 anos, é preciso haver uma revisão. Naturalmente, esse valor de R$4 não atende mais aí o sistema, mas também R$11 é um valor completamente inviável. Exorbitante. Viu? Exorbitante, mesmo com todos os custos apresentados, mesmo sem o subsídio apresentado pela Prefeitura de Teresina, acredito que R$11 é um valor um pouco exagerado, viu, Chico Gomes? Olha, primeiro é necessário que o setor te apresente os custos reais, porque o que se apresenta aí é dizer que o custo é alto, mas não tem ali, nunca apresentou para a imprensa, nunca apresentou para a sociedade o custo real da operacionalização do transporte. Primeiro ponto. Segundo ponto, dizer que Teresina é a capital com o menor percurso do Brasil. Então, o que ocorre? O porquê que pode até realmente a situação não está equilibrada, mas tudo é devido a um descrédito do Setut para com a sociedade, a redução de carros, e aí a população buscou uma outra alternativa. Só não tem passageiro de fato como deveria ter, porque o Setut não tem a confiança da população. Isso é um fato. Então eu acho que é necessário que se estude com calma, com bastante cuidado, para que se chegue a um valor justo e um valor real, um valor realmente necessário. Agora, R$11 é praticamente um absurdo, não existe. E aí o que ocorre? Se nós tivermos uma frota, viu, o Natanael? Nós tivermos uma frota que realmente atenda às demandas da sociedade, os anseios da sociedade, eu acredito que nem seja necessário reajustar a tarifa. Porque assim... Se aumentar o número de passageiros... Aumentar o número de passageiros. Se você conseguir... agora a meia passagem, eu sou contrário ao formato que é cobrado. Porque é o seguinte, todo lugar, meia é a metade. Então, como é que você vai colocar meia e aí o seguinte... A meia passagem hoje é 1,35. A meia passagem é 1,30 e alguma coisa, 1,35, 1,32, é uma coisa assim. Então, tá errado. Mas aí, eu vou dizer a você aqui... Diógenes, você acredita que o Setut está no vermelho, que o Setut está no prejuízo? Sabe por quê? Porque é o seguinte, tá com tanto tempo... Eu entrei no sistema há 15, 20 anos atrás, já era esse chororô. Mas nunca aceitaram entregar a vaca leiteira. Não querem largar as tetas da vaca leiteira, não. E aí a coisa é tão absurda. Você vê, a contradição do setor é tão grande que foi feito o processo licitatório à época para poder implantar a questão dos terminais, do novo modal de transporte, colocar a integração. E aí o seguinte, olha só o que aconteceu. Não, faz a licitação, só para concluir, faz a licitação. E aí no momento da licitação, adivinha, o Setut inventou aí uma cláusula aonde porque ninguém teve interesse de concorrer. Mas como é que concorre, ô Natanael? Tu é um empresário lá de Minas Gerais. Aí eles colocaram como cláusula que para você concorrer, você tinha que ter aqui em Teresina uma sede, tinha que ter uma estrutura. Como é que você vai investir uma estrutura só para concorrer à licitação sem ter certeza que vai ganhar?
Como é que concorre desse jeito? Como é que tem interessado? Não tem. Então, o Setut conversa, mas na prática mesmo, o negócio não tá tão mal não. Que se tivesse, ele já teria entregue, porque empresário não aguenta trabalhar um dia sequer no vermelho. 7:09, mais alguns destaques rapidamente. Projeto de lei Serra da Capivara pode ser reincluída em programa de desestatização. O empresário é multado em R$2,5 milhões de reais por grilagem no litoral do Piauí. Caso Tatiana Medeiros, junta médica vai avaliar estado de saúde mental da vereadora. E ainda sobre as contas do município, os secretários da prefeitura serão convidados a esclarecer situação financeira. Procissão das Sanfonas é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Piauí. E o IBGE aponta que desmatamento cresceu em 4 municípios. São os destaques da edição de hoje do seu jornal O Dia. Agora, mandando um abraço aqui, Chico, para o nosso amigo aqui, o nosso amigo Raulino Neto. Tá na audiência. O Raulino tá fazendo caminhada lá no Parque Poticabana. Vamos mostrar a paisagem aí é bonita, a paisagem. Vamos mostrar aqui a foto do Raulino, espelhando aqui o nosso WhatsApp, meu diretor. O Raulino Neto, viu? Escolheu um tá bom aí lugar no Parque Poticabana, fazendo a sua caminhada matinal e ligado aqui no Comando Geral, viu? Um abraço pra ti, Raulino Neto. Um abraço tem pra mais ele, participação aqui conosco, tem mais participação. Natanael, me permite só retornar aqui rapidamente às manchetes, dizer só que os secretários da prefeitura serão convidados, né, a esclarecer situação financeira. Gente, é só o presidente da Câmara, não precisa nem convocar ou convidar os secretários, não. É convidar, botar todos os vereadores que lá estão, que fizeram parte da gestão anterior, ou ou que foram secretários ou superintendentes, ou que indicaram alguém. Eles têm, com certeza, muito a esclarecer a sociedade, porque que eles ajudaram a fundar a cidade. Então, eu acho que convocar os secretários não vai resolver. Tem que convocar os vereadores que lá estão para poder esclarecer o porquê que eles ajudaram a sucatear, surrupiar a cidade. 7:11, participação conosco já aqui no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho tem o telefone. Bom dia a todos da rádio GFM, estou de volta. Estava trabalhando de moto com o trânsito, estava pesado, hoje voltei a trabalhar de carro. E aí hoje posso participar. Rapaz, eu queria fazer aqui um comentário aqui, rapaz, a cidade está suja demais, rapaz, lixo, mato por todo lado. Cadê esse povo da prefeitura? Está conseguindo limpar a minha cidade, imagina o resto dos problemas que tem, né? Para acordar, a superintendente da SSDU, tudo só fazendo um videozinho, fazendo propaganda política e serviço nada. Bom dia a todos. Valeu, Neto, obrigado pela tua participação. Tem mais uma participação no WhatsApp, daqui a pouco o telefone. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, Natan. Bom dia, Josenildo. Bom dia, João Magalhães. Josenildo aqui do Dicil. Rapaz, eu me surpreendo com esse Setut, cada dia que passa. O Setut falando que a passagem em Teresina deveria ser R$11. Rapaz, nenhuma cidade do Brasil, a passagem é R$11. Aí esses caras que não colocam ônibus para rodar, só é lata velha, caindo nos pedaços, sugerem uma tarifa de R$11. Rapaz, isso aí é um tapa na cara da sociedade, rapaz, isso aí. Obrigado, essa é a minha participação. Valeu, Josenildo, obrigado. Tem participação do telefone também. Bom dia, quem fala? Bom dia, Natanael. Bom dia, Chico, João Magalhães e a todos os teleouvintes do programa Comando Geral. Professor Sérgio Mendes. Bom dia, professor. Natan, eu gostaria de discutir rapidamente 2 temas com você e com o Chico. Eu não sei se o João já chegou por aí, mas que é em evidência. É como o Chico bem falou e eu endosso as palavras dele. Se não fosse rentável para o empresariado de ônibus, para o Setut, ele já teria largado, porque empresário lida com lucro. Então, como é que eles alegam que tem prejuízo e permanece no sistema? Então, não há realmente tanto prejuízo assim, porque senão já teriam fechado, já teriam saído, já teriam colocado, exposto para a população a real situação. Então, é porque ainda dá lucro. Falta justamente o poder público, não é? E principalmente os senhores vereadores cobrar, né, a atuação justamente dessas empresas que recebem aí mensalmente cerca de 6 milhões. É um absurdo. E o segundo ponto, Natan, que eu gostaria de tocar aqui e endossar as palavras do Chico, principalmente com relação à cobrança dos senhores vereadores, com relação à participação
nessa quebradeira que aconteceu com Teresina. Perceba o seguinte, Natan e Chico, nós temos aí na atual legislação 50% dos seus vereadores que participaram da gestão anterior. Então, até quando era, por exemplo, satisfatório para eles, havia uma venda nos olhos, não se criticava, não se expunha nada, não colocava a situação da prefeitura nas diversas secretarias. E agora, não é? Eles começam justamente a vir a público, porque muito poucos, porque infelizmente não tem uma contraprestação a ser apresentada, Natan. Então, como é que eu participo da gestão? Eu ocupo SDUs, eu indico SDUs, como o Chico acabou de falar aqui, eu tenho noção do que está acontecendo nas diversas pastas, não é? E eu não procuro colaborar para ajudar com relação à solução dessas problemáticas. Então é uma culpa compartilhada. O doutor Silvio Mendes tem uma grande missão, que eu digo que é uma missão hercúlea de colocar a Teresina novamente nos trilhos. Agora, essa questão, enquanto perdurar na mídia, só um disse-me-disse, e realmente, né, os culpados não forem aí, não é, notificados, e principalmente ao erário público ser devolvido, né, o que foi retirado, a gente vai ficar nessa mesmice e continuidade. Ok, professor. Então, a responsabilidade tem que vir a público, para finalizar, Natanael, os senhores vereadores têm que vir a público, o senhor presidente da Câmara tem que estar em consonância justamente com o senhor prefeito da capital, para se chegar justamente a um denominador comum. Enquanto a Câmara Municipal se afastar do Executivo, não exercer a sua função principal, que é de legislar e fiscalizar o município, nós vamos perdurar nessa mesmice. Bom dia a todos. Obrigado, professor Sérgio Mendes. Vamos colocar mais gente aqui para participar conosco. Bom dia, Comando Geral. É o Caburé do Promorá, desejando uma primavera maravilhosa ao nosso grande líder, Antônio José Medeiro, líder do PT, que está aniversariando hoje, completando mais uma primavera. Que Deus o abençoe, Antônio José Medeiro. Votos do seu amigo mascote do PT, Caburé, Teresina, Piauí, Brasil. Tchau. Valeu, Caburé. Bom dia, Chico Gomes. Ele mandou um outro áudio aqui. Bom dia, Comando Geral. É o Caburé do Promorá, desejando parabéns para o Antônio José. Já foi, Caburé. Tu mandou quantos áudios aqui, meu irmão? Mais um aqui. O canto ali, Antônio José Medeiros. Pronto, um abraço ao professor Antônio José Medeiros, viu? Abraço. Grande figura da política piauiense. Foi secretário de Educação. Secretário de Educação por muito tempo. É uma das figuras mais respeitadas, viu? Sociólogo, um pesquisador, alguém que é respeitado, inclusive... PT Raiz, né? PT Raiz. É, alguém que é respeitado, inclusive, por adversários do Partido dos Trabalhadores, pessoas que não têm simpatia com o Partido dos Trabalhadores, mas mesmo assim respeitam, né, toda a trajetória do professor Antônio José Medeiros. Vamos colocar mais participações aqui. Pelo telefone, bom dia, quem fala? Muito bom dia, Natanael, Chico Gomes, ouvinte, muito prazer, Carlos Amorim. Lembro-me que no dia 28, a última vez que eu estive em audiência com pessoa, 28 de janeiro de 2021, encontrei 12 vereadores lá, na antessala do Pessoa. Não sei que tanta coisa eles levaram, que tantos projetos levaram para lá. Está aí o resultado dos projetos. A Sol, que era a toda poderosa do Pessoa, liderava também essa quadrilha. Olha só, no caso da CBF, Fernando Sarney, veja só, para quem não sabe quem é o Fernando Sarney, é aqui de São Luís. É o mentor não, o protagonista daquele escândalo da Federal, que a Federal investigou lá em São Luís, o Boizinho Barrica, que inclusive o jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e outros jornais que publicaram essa excrescência aí do Maranhão, muita corrupção, muito roubo, muita falsidade ideológica, muito furto, muita safadeza. Na época o Sarney era presidente, o pai de Fernando Sarney era presidente do Brasil, e o Fernando Sarney impôs uma censura violentíssima a esses veículos de comunicação, proibindo inclusive falar no nome do Estado do Maranhão. Okay. Inclusive na quadrilha que o Fernando Sarney protagonizava. Agora, o que esse moço vai fazer? Vai se candidatar a presidente da CBF do Brasil. Já era um vice.
Veja só onde estamos. Um abraço, até breve, eu sou o Carlos Amorim. Obrigado, Carlos Amorim, pela tua participação. Mas aí, Carlos Amorim, o Fernando Sarney disse que não vai concorrer não, viu? Quer fazer uma transição rápida e convocar novas eleições. Tem destaque, inclusive, aqui no portal dia.com, o afastamento de Edinaldo Rodrigues, da presidência da CBF, e que torna aqui indefinido o futuro de Carlo Ancelotti na seleção. Né? Porque quem assinou, quem fez todo o trâmite para a contratação de Carlo Ancelotti foi o agora presidente afastado Edinaldo Rodrigues. E aí, como é que fica? O Edinaldo foi afastado ontem pela Justiça, decisão proferida pelo desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que destituiu o presidente e nomeou como interventor o vice-presidente Fernando Sarney. Vamos aguardar aí, agora, saber se vai melar aí o acordo do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. Viu? Agora, Natanael, assim, existe um acordo ou já existe um contrato? Porque se já existiu o contrato, aí é o seguinte, a quebra de contrato vai... Mas aí o contrato só é assinar... O Carlo Ancelotti até o dia 26 de maio, se não me engano, ainda é treinador do Real Madrid. Ele deve ter um pré-contrato, vou até atrás dessa informação, mas de fato o contrato passa a valer a partir do momento em que ele deixa o Real Madrid, fica livre no mercado. Mas aí eu não sei qual o teor da negociação, porque existe alguns acordos que já se firmam alguma garantia, porque assim... E o detalhe aqui, só Chico, eu lembrei que o Carlo Ancelotti, pelas informações da imprensa internacional, ficou até meio chateado com esse anúncio que foi feito de forma assodada pelo presidente da CBF, né? O acordo já estava firmado, mas o Carlo Ancelotti gostaria de esperar o fim do contrato com o Real Madrid para ser anunciado na seleção brasileira. Diante desse cenário de crise e instabilidade, até como uma tentativa de talvez um salvo-conduto, de mudar a sua imagem perante a opinião pública, o Edinaldo Rodrigues resolveu antecipar, anunciou logo a contratação do Carlo Ancelotti, mas não deu muito certo, né? Ontem acabou destituído mais uma vez, vale lembrar, da presidência da CBF. Até mesmo porque é até antiético o João Magalhães tem um contrato aqui com a tua empresa, e aí ele tem um prazo para finalizar, ou está previsto, e pode até renegociar com a tua empresa, aí ele já anuncia antecipadamente que vai migrar para um outro grupo, fica meio assim antiético, fica um clima esquisito. E aí o que ocorre? Se existir, Natanael, algum pré-acordo que tenha uma previsão de multa ou de algo assim, vai ser complicado para a CBF. Participação conosco pelo telefone, bom dia. Bom dia, Natan, bom dia, Chico. Paulão da Arroz. Fica à vontade, Paulão. Tudo bem, rapaz? Ontem a gente trabalha muito e cada dia que passa a gente não vê, assim, nada de evolução. Natan, cara, ontem eu fui no meu contador, resolver uns problemas lá que eu estou abrindo outro galpão lá e eu queria ver como é que eu fazia para botar uma filial, né? Como é que é procedência, é feito um aditivo, como é que direitinho. Aí nós conversamos sobre imposto, né? Eu disse, rapaz, não tem como eu diminuir meu imposto não e tal, por conta disso. Aí disse, rapaz, a gente vai botar lucro real que vai para ver se diminui. Pois bem, aí disse, rapaz, e me diz uma coisa. Quanto é que o Piauí já arrecadou? Ele disse, Natan, que nos 2 primeiros meses, o Piauí arrecadou quase 4 bilhões que eu paguei, que você pagou, Natan, que Chico Gomes e a população inteira, a nível estadual, na esfera estadual e esfera federal, entendeu, Natan? Diferença de CMS, tudo, né? Todos os impostos. 4 bilhões. Agora, Natan, me diz uma coisa, como é que a gente vai gostar de um partido desse? Ele sabe, tem gente que não tem muita simpatia com o PT, mas respeita. Tudo bem, você está correto, bora respeitar. Mas, cara, com quase 4 bilhões, a gente não vê tecnologia nenhuma para cá, tudo é mentira, é só propaganda. A gente não vê emprego, não vê indústria nenhuma. O Detran até hoje não está funcionando, não sei se vocês estão sabendo. Cadê a tecnologia que estão investindo? E outra coisa, Natan, vou deixar uma pergunta no ar aí, para você e o Chico Gomes. 4 bi nos 2 primeiros meses de arrecadação, certo? Tem necessidade desse homem estar fazendo empréstimo aí de 12 bilhões. Um cara que estudou, é formado em matemática e tudo. Meu Deus do céu. O cara formado pede dinheiro emprestado
bom dia, bom final de semana. Fique com Deus, eu sou admirador de vocês. Obrigado, Paulão. A admiração é recíproca também. Obrigado aqui pela audiência conosco aqui no Comando Geral. Paulão do Arroz, grande cidadão do bem, grande empreendedor. Também, né? Gerador de empregos. É um cara que tem uma humildade assim extraordinária. Paulão, a recíproca é verdadeira. Eu tenho muito respeito, muito carinho por você. Todas as vezes que fui até você, você me recebeu muito bem, de forma respeitosa, amistosa, e isso nos deixa muito feliz em saber que o trabalho da gente é reconhecido pela sociedade, sobretudo por pessoas iguais a você, que são formadores de opinião. Forte abraço a você. Próximo também é o Henrique Adelino, direto de Valença, do Piauí. O Moisés Duarte, alô Detran, cadê você, meu filho? O sistema foi em viagem, alguém poderia informar se o governador levou o sistema para fazer turismo? Moisés, tem uma nota aqui, inclusive do Detran, viu, que foi enviada ontem à noite pela assessoria de comunicação a respeito dessa situação dos sistemas do Detran. O Detran Piauí informa que, tendo em vista a transição e mudança do sistema de veículos para garantir a igualdade de condições e dar maior segurança ao usuário, fica suspensa a exigência da fiscalização da renovação anual do licenciamento até o prazo de 30 de junho de 2025 em todo o estado do Piauí. Uma portaria que foi emitida pelo Detran que suspende a fiscalização do licenciamento, o CRLV, o documento do carro, né? E a nota ressalta ainda que a suspensão da exigência e fiscalização da renovação anual do licenciamento tem efeitos retroativos à data de 30 de maio de 2025. É uma forma de garantir, inclusive, as condições de igualdade entre os condutores e suspendendo essa cobrança durante as fiscalizações do licenciamento, porque o Detran vem passando por uma transição nos seus sistemas. Essa portaria foi divulgada na noite de ontem pela assessoria de comunicação do órgão. Agora, João Magalhães, eu acho que está na hora do Detran acertar um sistema que de fato dê estabilidade aos serviços por ele ofertado, porque assim, eu desde já tá com uns 20 anos que eu usufruo do serviço do Detran, por questão de habilitação, por uma documentação de veículo, e não há uma vez sequer que você vá ao Detran, ao longo desses 20 anos que eu utilizo o serviço do Detran, que você não tenha uma dificuldade. Não, o sistema caiu. Não, o sistema está fora do ar. Não, deu aqui uma pane no sistema. Então é necessário que se coloque um sistema que de fato funcione, que não dê tanta dor de cabeça para o cidadão piauiense, porque esse sistema ele não é barato, meu amigo. Ele é um sistema muito caro. Aí como é que o Estado, como é que o poder público vai bancar um sistema altíssimo, do custo financeiro altíssimo, que não consegue dar um serviço de qualidade à população? Fica aí esta observação. 7h27, bom dia, estou ouvindo aqui o rádio, manda um alô pra mim, é o Iaso Barradas aqui na Morada do Sol. Um abraço, viu, Barradas, pela tua participação, obrigado. Coloca mais um áudio aqui do ouvinte. Bom dia, amigos do Comando Geral. Aqui é Dilson do Parque Sul. Fala, Dilson. Olha, a questão do transporte público é o seguinte: os empresários, se botasse uma tarifa de R$30, para eles ainda era pouco, entendeu? Eles é um tipo de pessoa que para eles não acaba, a fome de dinheiro deles não tem mate, não, sabe? Para eles, se eles pudessem, sabe o que é que eles queriam? Era deixar os ônibus na garagem, a prefeitura botar uma frota de ônibus para rodar por conta dela e no final do mês entregar só o dinheiro para eles, entendeu? É isso que eles querem. O Setut é muito chantagista. Eu acho que o prefeito está na hora de tomar uma atitude, ter coragem de enfrentar o Setut, peitar o Setut, porque do jeito que está aí, ele mandando e desmandando na prefeitura, na S-Trans, e o Setut manda mesmo. Não adianta, porque manda mesmo. Então eu acho que está na hora de alguém, se o prefeito não tiver coragem, mas que o governo do estado, o Ministério Público, alguém tome uma providência para peitar esse Setut, porque do jeito que está aí não vai resolver mais nunca. Obrigado, Edilson, pela tua participação. Um abraço também a Regiane Monturio, viu? A Regiane Monturio aqui sobre o Carlão Tchelotti disse que ele ficou zangado, pois ainda não havia encerrado o contrato com outro clube, foi antiética a atitude da CBF. Obrigado, Regiane Monturio.